Fala, torcedor! Aqui é o 12º jogador e nesse vídeo iremos falar sobre os 4 jogos do Super Mundial que rolaram nessa terça-feira, dia 17 de junho. Torcedor, vamos para mais um Central do Mundial, sim. Deem um nome aqui para esse programa que nós vamos falar aí diariamente, né, dos jogos que acontecerem aí no Super Mundial. A tendência é que eu sempre apareça, né, no dia seguinte para falar dos jogos que aconteceram no dia anterior. E vamos aqui para esse segundo episódio. Eu sei que o primeiro não teve este nome, mas agora com esse nome vamos dar início, né, a esse quadro com nome agora para falar desses jogos de terça-feira, dia 17, e foram confrontos bem interessantes, começando com um confronto surpreendente, um empate em 0-0 entre Fluminense e Borussia Dortmund, cara. E eu estou aqui tentado a dizer que o melhor brasileiro nessa estreia não foi o Palmeiras, e sim foi o Fluminense. Fez um jogaço contra o Borussia Dortmund e só não venceu o Borussia por conta de uma grande atuação do goleiro Kobel. Tá? O Fluminense dominou o quarto colocado do campeonato alemão, criou as principais possibilidades, acabou parando, como eu disse, a boa atuação do goleiro suíço do Borussia, além de algumas chances desperdiçadas pelo ataque. Teve um lance, cara, num contra-ataque, o Everaldo saiu na cara do gol, em vez de chutar, ele tentou tocar, e o Flu acabou perdendo ali a oportunidade. Acho que se fosse o Cano, provavelmente ele teria chutado algo do tipo. Eu sei que a fase do Cano não é como foi daquele Cano de 2023, mas provavelmente ele teria feito melhor do que o Everaldo, mas fez uma partidaça o Fluminense, e como eu disse, cara, para mim foi o melhor brasileiro nessa estreia do Mundial, e querendo ou não, pegou o adversário que para muitos era o mais difícil, até para mim mesmo, era o adversário mais difícil. Eu sei, não é a temporada da vida do Borussia, é um Borussia muito pior do que aquele que chegou na final da Champions contra o Real Madrid, da Champions anterior a essa que a gente acabou de assistir. É um Borussia completamente diferente, com um treinador, elenco mudado e tudo mais. Viveu uma temporada de muitas oscilações, inclusive na live, né, de sexta-feira passada, onde eu opinei e fiz lá a simulação do Mundial, na minha visão, eu ia colocar um empate. Só que eu abri a tabela da Bundesliga e eu vi o Borussia em quarto. Tá? E eu não esperava que o Borussia estivesse em quarto, porque muitas vezes eu olhava a tabela no meio da temporada e eu vi o Borussia em décimo. Né? Só que a arrancada do final da temporada de Bundesliga do Borussia colocou ele em quarto lugar e classificou ele para Champions. E por isso eu coloquei vitória do Borussia lá nos meus palpites, mas eu imaginava que o Fluminense poderia fazer frente porque o Borussia não fez uma temporada consistente, uma temporada bem inconsistente do Borussia, tá? E do lado do Flu, cara, um jogaço, uma partidaça, ofensivamente criando boas chances, uma partidaça do senhor John Arias, mais uma, né? Coleciona bons jogos do colombiano. E no sistema defensivo, cara, quando o Fábio foi exigido, fez boas defesas, e principalmente o Thiago Silva, no auge dos seus 40 anos, embolsou um dos melhores atacantes do mundo, da Europa, nessa última temporada, que foi o Guirassy, artilheiro da Champions, junto com o Rafinha, com 13 gols, uma loucura. ADM, que também é um jogador muito rápido. Fluminense, cara, foi muito bem nessa estreia contra o Borussia Dortmund, e com esse empate agora, se coloca nessa briga por uma possível passada, né, em primeiro lugar. Quem sabe passa aí em primeiro lugar do grupo. Claro que agora vai depender, como Palmeiras e Porto vão depender do saldo, vai ser basicamente a mesma coisa entre Fluminense e Borussia. Creio que eles vão ganhar os próximos jogos, e aí quem fazer mais gols nos piores times do grupo deve passar em primeiro e em segundo, e isso deve definir o grupo, como eu falei também lá do grupo do Palmeiras. Mas eu acho que o torcedor do Fluminense tem que estar muito feliz, muito contente com o que foi mostrado pela equipe nessa tarde aqui no Brasil, né, 1h da tarde, que começou o jogo. Foi o primeiro jogo da rodada, uma atuação de gala para o Fluminense. Tá? E como eu disse, para mim, o brasileiro que estreou melhor nesse Super Mundial, com certa tranquilidade, não, porque o Palmeiras também fez um grande jogo, mas para mim tinha o adversário mais difícil e foi quem jogou melhor, e para mim merecia até ter vencido o Borussia, tá? O 0-0 foi uma grande farsa para quem não viu o jogo. O segundo jogo do dia foi um jogo de muita dominância. River 3, Urawa Red Diamonds do Japão 1, né, os nossos manitos conquistaram a vitória para cima dos japoneses, num jogo de bastante controle do River, de bastante tranquilidade, né? Acho que no momento que o Urawa consegue o gol de pênalti, que é ali no comecinho do segundo tempo, teve ali um certo equilíbrio. O Urawa começou a marcar em cima, começou a tentar alguma coisa, mas rapidamente o River se arrumou e marcou o terceiro.
porque foi um jogo muito tranquilo. O Ural Red Diamonds viu o River jogar em muitos momentos, assim, dando muito espaço para o River criar as suas principais jogadas, né? Para o Mastantuano, que é um promessaça aí, já inclusive contratada pelo Real Madrid atual. Os primeiros gols do River saíram com ele participando da jogada, né? E o River basicamente jogando e o Ural Red Diamonds assistindo. Teve ali um momento de inconsistência, como eu disse, no comecinho do segundo tempo, quando saiu o pênalti, logo alguns minutos em seguida que o Ural Red Diamonds criou algumas chances, foi parado no Armani, em lances de impedimento e tudo mais, mas é um time que claramente está atrás dos outros do grupo, esses outros do grupo que a gente já vai falar já já, tá certo? Mas nesse momento o River é líder do grupo com 3 pontos, tá aí para mim, basicamente se galga aí, quem sabe até passar em primeiro e disputar essa vaga com mais força no futuro, né, nas próximas rodadas. O terceiro jogo do dia, eu acho que foi o jogo menos assistido, foi o jogo menos esperado, mas foi um jogo que entregou bastante coisa, né? O San Hyundai da Coreia do Sul e o Mamelodi, time da África do Sul, jogo que foi vencido pelos africanos pelo placar de 1-0. Tá? O primeiro tempo foi de muita tranquilidade para o Mamelodi, o time da África do Sul foi bem superior ao San Hyundai, teve gol anulado, marcou o seu gol, criou várias chances, desperdiçou chances, foi bem superior. Já no segundo tempo, a equipe da Coreia mudou muito seu estilo de jogo e começou a equilibrar as ações, e no final do jogo terminou até melhor do que o Mamelodi, que está em final de temporada e basicamente estava morto, né? Os jogadores do Mamelodi estavam assim exaustos e o San Hyundai teve até chances para empatar o jogo, mas acabou não conquistando esse empate, né? Esse jogo era do grupo do Fluminense, então tá aí basicamente agora nesse momento o Mamelodi, time da África do Sul, é líder do grupo. Tá aí com Fluminense, Borussia e o Ulsan Hyundai. Nesse momento, o time africano é líder, mas num jogo que teve ali os seus momentos de equilíbrio. E com o que eu vi dessa partida, o Fluminense tem sim muitas chances de vencer ambas as equipes, pelo menos pelo que foi apresentado pelo Fluminense nessa estreia contra o Borussia Dortmund. E o jogo que terminou agora de pouco, sim, estou gravando o jogo, esse vídeo, né, de madrugada, é o jogo que acabou agora há pouco, logo que acabou já vim aqui gravar. Inter de Milão 1, Monterrey do México 1. Tá? Um jogo onde a Inter teve dominância, a Inter teve mais posse de bola, a Inter criou mais chances, mas parou numa baita retranca do Monterrey e um gol achado de escanteio do Sérgio Ramos, né? Sérgio Ramos que tem 10 jogos com a camisa do Monterrey e 5 gols. Inclusive foi eleito o Man of the Match, sim, no auge dos seus 39 anos. Sérgio Ramos deu um show contra a Inter de Milão, ganhou todos os lances de bola aérea da Inter, fez o gol, né, foi muito bem em todos os quesitos o senhor Sérgio Ramos, e no final do jogo ainda teve uma baita chance ali o time do Monterrey com o meio-campista, que eu esqueci até o nome, ele entrou no segundo tempo, que é o cara que fez o gol no Botafogo, lá no Intercontinental no final do ano. Deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui. De Ossa. Sim, o De Ossa quase que ainda fez o gol da vitória aí para o Monterrey. Monterrey de bola na trave, mas em algumas escapadas. Porque de resto foi dominância total da Inter. A Inter achou o gol numa bola parada, uma baita jogada de bola parada, né? O Aslani cruzou no segundo pau, Carlos Augusto, o brasileiro, bateu pro meio e o Lautaro só empurrou para empatar o jogo naquele momento, porque sim, o Monterrey saiu na frente. E como eu disse, mesmo a Inter dominando, a Inter criando, a retranca do Monterrey foi absurda e foi um ponto conquistado e um ponto importantíssimo, até porque a gente não imagina que o San Hyundai, não é o San Hyundai, é o Urawa Red Diamonds lá do Japão que enfrentou o River, vá conquistar pontos contra essa Inter. O River, pelo que foi apresentado pela Inter hoje, pode ser que com um time bem armado, o River possa conquistar pontos. Tá? Não é tranquilo, não é fácil. Tá? O que o Monterrey fez hoje não é simples, até porque a Inter teve as chances. O Lautaro perdeu um gol agora no segundo tempo absurdo, é um gol que dificilmente o Lautaro perderá ou perderia, tá? Mas acabou desperdiçando a oportunidade. Foi talvez a melhor oportunidade da Inter no jogo pós o primeiro gol que empatou o jogo naquele momento do primeiro tempo. Então foi um jogo de muito controle da Inter, mas uma retranca absurda do Monterrey de Domenech Torrent e um ponto que tem que ser muito comemorado pela equipe mexicana. Até porque, querendo ou não, eu sei, a Inter fez uma final de Champions patética,
a Inter estava na última final de Champions League. Eu sei que mudou muita coisa, tem jogador novo chegando, tem treinador novo, né? O Inzaghi hoje está no Al Hilal, que estreia amanhã contra o Real Madrid, não está mais na Inter. Então tem muita coisa acontecendo na Inter nesse momento, é fim de temporada e tal, mas eu acho que não justifica você empatar contra o time do Monterrey, que tem sim as suas valências. Tem ali um Canales, que jogou muito tempo no Betis, na Espanha. Tem o Ocampos, que inclusive foi cotado para ir para o River antes de ir para o Monterrey. Tem o Sérgio Ramos. Tem um outro atacante aqui, como é que é o nome dele? Que eu até esqueci agora, que é bastante goleador no Campeonato Mexicano. O Berterame, né? Tem o Torres, que foi jogador de Sevilha também por muito tempo. Então tem jogadores renomados. O próprio De Ossa, que fez uma partidaça contra o Botafogo no último Intercontinental do ano passado. Então, assim, tem bons jogadores, tem boas valências. E olha que eu tô bem ansioso para assistir River e Monterrey, porque para mim vai ser um jogo de extremo equilíbrio. São duas equipes que têm ali suas valências, têm os bons nomes. Então eu espero um jogo de muito equilíbrio entre Monterrey e River Plate. Jogo que provavelmente vai decidir aí quem que vai passar com a Inter de Milão. Porque, como eu disse, eu não imagino o Ural Red Diamonds querendo caçar alguma coisa contra os outros times do grupo, pelo menos pelo que foi apresentado hoje contra o River Plate. E aí, torcedor, gostou desse vídeo? Concorda comigo? Discorda? Deixa aí nos comentários. E, obviamente, não se esqueça de fortalecer o meu trabalho deixando o seu like, se inscrevendo aqui no canal e ativando as notificações para que você possa sempre recebê-las quando estiver em live ou quando eu postar os vídeos novos. E claro, não se esqueça de seguir o 12º Jogador em todas as nossas redes sociais que estarão aí no Linktree na nossa descrição, tanto no TikTok quanto no Instagram. Até uma próxima, valeu, fui e tchau!